Minecraft original na minha mesa. Eu não vou mentir, eu não consegui esse Minecraft pagando ou algo assim, mas sim eu consegui por um amigo que me emprestou a conta dele da Play Store. Bom, e devido a isso, a gente vai ter que reiniciar tudo de novo. Então, sejam bem-vindos ao episódio 1, mais uma vez. E pra mim não esquecer qual é o mundo, eu resolvi colocar algum nome como Corra Mestre, e assim dando início à nossa jornada. Tá, eu sei que eu vou acabar quebrando o clima se eu começar a falar meio alto ou tirar aquele tom meio calmo e sei lá, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer um vídeo bom desse jeito. Primeiro de tudo que eu nem sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, provavelmente umas 30 e poucas que nem foram nos últimos vídeos, mas enfim, vamos continuar sendo otimista e continuar tentando, né? Bom, primeiro de tudo eu comecei a pegar madeira, como a gente sempre faz nos inícios, né? Óbvio. E por falar nisso, eu iria gostar muito de fazer algum vídeo com algum mod, seja, sei lá, aqueles mods de terror, esses mods, sei lá, de fantasia mesmo, seria muito legal. A questão é achar o aplicativo certo que forneça esses mods, né? Mas voltando pro vídeo, eu já comecei a me deparar com os elementos que não tinham naquele jogo pirata que eu tinha do Minecraft, como por exemplo esse boi ou vaca, sei lá o que é isso agora. Pra mim que isso aqui é uma vaca, né? A vida toda no Minecraft só teve vaca. Mas boi ou vaca sempre vai ter o mesmo destino. Virar minha janta. Ai que bonitinho, filhotinho de jaguatirica, que bonitinho. E eu também achei esse panda que parece que tá meio chorando, sei lá. Tô nem aí também. E um porco assado. Não, sério, esse porco parece muito que é assado. O fato é que depois de coletar alguns alimentos, eu encontrei algum lugar pra mim pegar pedra e começar a evoluir as minhas ferramentas, né? Fiz picareta, machado, fornalha e tudo que é necessário. Eu só não fiz espada porque, bom, eu acho que a maioria vai concordar comigo que espada meio que tá inútil atualmente no Minecraft, né? Quer dizer, eu quero dizer a do início. Bom, e eu tô pensando com meus botões que eu acho que eu vou pra aquela direção. Porque naquela outra direção meio que não tem porcaria nenhuma. Mas primeiro eu fui cometer alguns crimezinhos. E em determinado momento eu achei uma calopsita. Olha que da hora. E eu tô ligado que com semente de melancia eu consigo domesticar uma dessas. Quer dizer, se ela não fosse pra longe quando eu tava tentando domesticar a filha da mãe. O que é a ingratidão? Começou a anoitecer. E o único jeito é eu me obrigar em uma árvore. Eu poderia muito bem fazer que nem jogador raiz e fazer um buraco no chão, mas eu queria fazer uma coisa diferente dessa vez. Então, enquanto algumas carninhas assavam, eu assistia a noite se desenrolar. Pois é, como não tinha cama, o jeito foi ficar esperando a noite passar mesmo. Aí eu fiquei olhando pro céu pra fazer essa transição linda, como vocês viram. Mas parece que nem mesmo assim a bicharada perde a chance de me atazanar. E olha só, eu consegui domesticar a calopsita. Agora eu tenho um amigão. Quer dizer, vamos ver até onde ela vai durar. Mas eu não tô afim de perder você, amigão. Olha ele subindo no meu ombro. Enfim, agora meu objetivo era encontrar minérios. E eu encontrei. Nada melhor do que o clássico carvãozinho só para aquecer e um ferro debaixo da água, mas melhor do que nada, né? E acredite em mim, eu vou ficar full ferro ainda nesse vídeo. E para isso se concretizar, eu iria precisar correr alguns riscos, como quase morrer para um esqueleto debaixo da água e no final das contas acabar arregando. É, eu realmente não tô preparado para enfrentar bicho. Quer dizer, eu nunca tô. Mas eu achei uma caverna em potencial, ó. Quer dizer, eu vou precisar recuperar minha vida primeiro. E em certo momento muito inteligente eu acabei perdendo a minha calopsita e descobri que ela estava em cima do meu ombro. Agora era hora de enfrentar a caverna. Então eu desci, com cuidado para eu acabar não chegando naquele creeper. Vi que tinha uma cacetada de bicho lá embaixo, então já comecei a fazer a iluminação. E para minha sorte já encontrei alguns ferros. Comenta aí que nome vocês dariam para essa calopsita. Começou a anoitecer, então eu aproveitei para fazer uma cama e mimir. Mas não antes de quase de arrasta por um creeper. Cara, nessa hora a gravação tava pausada e eu tava enfrentando um zumbi com armadura de ouro e sem querer bati na minha calopsita, velho. Sorte que o bichinho é forte. E pra minha alegria encontrei mais uma cacetada de ferro. E com esses ferros eu já poderia fazer uma armadura quase que completa. Só que quando eu tava tentando alimentar minha calopsita, isso aí aconteceu. Pois é,
pela minha burrice, eu acabei levando a bichinha de Vasco. F no chat. Mas o importante é que agora eu poderia finalmente fazer uma armadura. E ficou faltando apenas as botas. Ou seja, se eu quisesse cumprir a minha promessa de ficar full ferro até o final desse vídeo, eu ia ter que me arriscar. E me arriscar muito. Tanto é que em um determinado momento eu quase olhei nos olhos de um Enderman. Mas eu expliquei pra ele que eu sou tímido e saí vazado. E foi aí que eu encontrei mais ferro. E vocês estão vendo o esqueleto dono dessas flechas? Porque eu não. Agora, era só vazar dessa caverna. E perto das minhas coisas eu encontrei um tatu. Valeu por vigiar minhas coisas, amiguinho. Te considero muito. Fiz algumas ferramentas novas porque as minhas outras já tinham quebrado. E eu aproveitei para pegar um único cascalho para fazer uma coisa que vocês vão entender no final desse vídeo. Então agora eu finalmente resolvi vazar daqui. Enfrentei gratuitamente um esqueleto. E o meu objetivo agora seria encontrar uma vila. Então eu saí andando por aí sem rumo para ver se eu encontrava uma. E é óbvio que isso ia demorar pra caramba. A começar que eu encontrei uma jungle e nada de vila. Então eu continuei correndo por aí, pulando pelas árvores. E depois de andar muito eu encontrei um filhotinho de tartaruga. Olha que bonitinho. E perto dali eu já encontrei os pais. Eu atravessei um rio apenas para continuar andando nesse bioma interminável de jungle. Até que finalmente eu encontrei algo diferente, um bioma de savana. Que nesse caso eu já tava em um. Mas era melhor do que estar naquele aperto que é a jungle. E, inclusive eu achei uma poça de lava, que seria bem útil se eu tivesse um balde. Mas como eu não tenho, o jeito é continuar andando mesmo. Achei um buraco, mas não era uma caverna nem nada, era só um buraco mesmo. E mesmo que fosse uma caverna, eu não iria entrar aí nem a pau. Encontrei outro tatu e vou falar uma coisa. Esses caras são gente boa. Encontrei uma vaca também, mas pra sorte dela eu não tava com fome no momento. E de longe eu vi esse bagulho e não consegui identificar de imediato que era um portal em ruínas. E fiquei pensando, que porcaria! Sei lá, por um momento eu pensei que o Herobrine tinha entrado no meu mundo. Peguei as coisas no baú, que inclusive eram boas pra caramba. Encontrei um villager zumbi pegando fogo, mas eu acho que ele não tava nem um pouquinho interessado em me contar onde era a vila dele. E quando pensa que não, eu já tava em alto mar, mas nada de vila. Nessa hora eu já tava contando que eu ia encontrar um templo no oceano e nada de uma vila. E adivinha qual era o próximo bioma? Aqui eu encontrei uma ravina e parei pra dar uma bisoiada. E não vi nenhum sinal de ferro, então continuei andando. Eu encontrei um bambuzal no meio dessa jungle e vou te falar, que bagulho satisfatório é quebrar bambu. Agora, vila que é bom, nada. Finalmente eu encontrei um bioma de eucalipto e finalmente eu ia poder sair dessa jungle chata pra caramba. Quer dizer, eu gosto da jungle, eu acho ela bem legal, bem bonita visualmente, lembra muito uma selva mesmo, uma Amazônia. Mas, poxa, tinha que ser tão densa assim. Em uma costa, eu encontrei mais ferro e fiz botas. Apenas para descobrir depois que eu já tinha botas. Ou seja, o pouquinho de ferro que eu tinha achado agora, eu desperdicei. Joga fora, finge que ninguém viu. E para fechar esse vídeo, eu fiz umas flechas com a pena da minha calopsita. Adeus, amiguinha. Voe alto.